Vamos lá, gente. Vocês viram o universo, né, de dois profissionais aqui que trabalham com isso no seu dia a dia, como profissionais clínicos, né? E agora vocês vão ver ter uma outra visão, a visão de mãe, né? Que é uma visão um pouquinho diferente do que o do profissional. Tudo bem que eu não sou uma mãe muito normal. Vocês vão entender por quê, né? Acho que todas nós, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho por que o Dislexia Bahia. Como é que surgiu o Dislexia Bahia? O Dislexia Bahia surgiu de uma situação minha, obviamente, né? Minha saga nesse processo. Então, eu tenho 2 filhos. Um filho tem 17 anos e um filho de 13 anos que tem dislexia. Tudo começou aos 4 para 5 anos, eu comecei a identificar que meu filho não gravava as cores. Eu achei isso estranho, mas cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu momento. E como eu já tinha um outro filho, eu não podia comparar, né? Claro. Mas, por outro lado, você fica imaginando que um vai seguir mais ou menos as mesmas características do outro, pelo menos mais ou menos no mesmo tempo, né? E isso não estava acontecendo, mas eu continuava com o mesmo estudo, o mesmo empenho que eu fazia com um, eu fiz com o outro. Então, vamos aprender vermelho. Aí passava a semana trabalhando vermelho, brinquedo. Quando chegava na semana seguinte, vamos aprender o amarelo. Quando eu acabava de ensinar o amarelo, eu perguntava do vermelho, ele não lembrava. Ele não sabia mais qual era o vermelho. E aquilo eu comecei a achar estranho, mas dei continuidade e falei, bom, não deve ser nada demais, ele deve, com o tempo, ir fixando essas cores. Ele não apresentava mais sinal de nada diferente, né? Não que eu percebesse, tá? Hoje eu percebo muita coisa, mas na época eu não percebia. Então, o que é que eu fiz? Vamos seguindo a vida. E aí ele foi para o 5, 6... Quando ele chegou no 6º, né, com 6 anos, a professora me chamou na escola e disse, mãe, Felipe, o nome dele é Felipe Garrido, Felipe não está memorizando as letras e os números. Ele está com muita dificuldade em memorização e a memorização dos números. Os números até um pouco menos, mas as letras, mãe, os alunos já estão memorizando quase todo o alfabeto. E ele troca várias letras. Ele não sabe, no máximo ele sabe as vogais e uma ou outra consoante. Eu falei, bom, tem alguma coisa de errado. E aí começou a minha saga. Vamos para onde? Fazer o quê? Né? Isso é 100% das pessoas que nos procuram na associação, questionando o que é que eu faço. Né? Muitas vezes elas me procuram dizendo assim, meu filho tem alguma coisa, eu não sei o que é. Ou já com o diagnóstico, e agora? Então, o que é que aconteceu? Eu primeiro procurei um neuro. Então, fui para a neuro falou, olha mãe, seu filho é muito pequeno. Então, tem algumas características, mas a gente não tem como dar nenhum diagnóstico agora. Você precisa trabalhar com ele e isso só vai ser visto lá na frente. Então, continue trabalhando. Vamos colocar fono, vamos colocar psicopedagoga para poder trabalhar com ele, desenvolvendo algumas habilidades, independente do que possa ter ou não. Aí eu ouvi a primeira vez falar sobre, talvez ele tenha dislexia. Isso ele tinha 5 anos. E eu falei, o que é isso? Eu sabia, Tom Cruise, né? Tem dislexia. Enfim, vocês vão ver outras personalidades importantes aqui. Mas o que é isso? Que universo é esse? Bom, aí minha saga começou, eu passei por neuro, psiquiatra, psicopedagogo, pediatra normal, que mais? Psicólogo, fono, com certeza, foi a primeira logo, né? E nesse processo todo, cada um tem uma linguagem, né? Cada um tem sua própria forma de explicar e cada um vai colocar as possibilidades. E ele foi crescendo e a gente foi buscando esses profissionais e cada um falando sua visão. E eu dizia, meu Deus, eu aqui no meio disso para juntar a visão de todos.
E identificar através de um o que é que o outro pode estar dizendo, que seja coerente, que tenha a ver, o que é que pode ser, né? E até então eu realmente não tinha um diagnóstico. Como tanto Caio quanto Érica, os dois falaram, isso gera na criança uma questão terrível, né? Ele fica com a autoestima lá embaixo. Então, o que é que aconteceu? Durante esse período todo meu de busca, né? E ainda por cima a escola dizendo, mãe, seu filho não tem nada, mãe. Seu filho somente, ele é desmotivado. Ele não tem nada. Ele só não gosta de estudar. Ele não gosta de vir para a escola. Ele não interage nem com as crianças. E eu dizia, como ele não interage com as crianças? Você tem certeza que você está falando de meu Felipe, meu filho? Porque assim, ele não é assim. Eu moro num condomínio, ele interage com outras crianças normalmente. Eu observo, eu sou uma mãe que vou atrás. Então, tem alguma coisa de errado. E ela dizia assim, não, seu filho não gosta nem de jogar bola. Eu digo, ele não gosta de jogar bola? Qual é o problema? Ninguém lá em casa gosta de jogar bola, meu marido não gosta de jogar bola, meu filho mais velho não gosta de jogar bola. Isso não tem nada a ver com a história. Então, por um lado, eu tinha uma sinalização minha de coração de que existia algo. Por outro lado, eu tinha a escola dizendo, não, mãe, está tudo tranquilo. Ele está no primeiro ano, passou para o segundo ano, tranquilo, cada um tem o seu momento de aprender, cada um tem o seu momento de ler. Quando chegou no segundo ano, mãe precisa tornar a leitura lúdica. Eu fui para bosque, para praia, para tudo quanto é shopping, livraria, todos os lugares que vocês imaginarem para tornar a leitura lúdica a gente fez. E esse menino odiava ler. Ele odiava tanto que uma vez, foi aniversário dele, e uma vizinha minha não foi para o aniversário. Quando foi no outro dia, ela foi lá em casa e levou um presente para ele. O que era? Um livro. O que é que aconteceu? Ele saiu chorando, assim que ele recebeu o presente. Eu fiquei surpresa, né? A coitada de minha vizinha não entendeu nada. Mas enfim, então por quê? Porque aquilo para ele era um castigo. Aquilo para ele não era um presente, né? E aí eu tive certeza, tem alguma coisa. E eu preciso identificar realmente o que é. Então assim, isso tudo que eu estou contando para vocês é para dizer o porquê nasceu o Dislexia Bahia, né? Então eu passei por isso, consegui superar tudo isso. Meu filho, a partir de um momento, eu busquei o diagnóstico, ele estava com a autoestima tão baixa que os profissionais me disseram, você não vai conseguir fazer um diagnóstico agora, você precisa trabalhar a autoestima dele. Eu levei para terapia, a primeira sessão da terapia ele fez embaixo da mesa, ele não conseguia sair debaixo da mesa. Enfim, e aí ele foi recuperando. E aí existia uma questão com a escola forte, eu não acreditava mais na escola, ele não se sentia pertencente àquela escola. E eu mudei de escola no meio do ano e fui para uma outra escola dizendo, meu filho, eu não sei o que tem, mas eu estou fazendo um diagnóstico, ele está com autoestima péssima, provavelmente tem dislexia e vocês me aceitam? E a escola disse, aceito. E aí, ele ingressou na escola e eu digo que a gente teve um anjo, né? Um anjo que para mim realmente foi um anjo, mora no meu coração, que foi a primeira professora dele nessa escola. Essa professora, ela simplesmente abraçou a ideia. Ela disse, não, ele vai desenvolver. E ele ficou com essa professora durante 2 anos, quer dizer, o meio ano de adaptação do 4º ano e o 5º ano todo. E essa pessoa, ela realmente foi fantástica. Por que ela foi fantástica? Porque ela sabia exatamente o limite de como agir com ele. Ela sabia exatamente aonde ela podia puxar a corda e aonde ela via que aquela corda ia estourar. Então, algumas vezes estourava. Ela dizia, Priscila, ó, desestabilizou. Desestabilizou, ele está chorando, não quer ficar na escola, não quer ficar na aula. Por quê? Porque ele realmente, imagine vocês serem colocados numa situação de vocês irem para uma escola, toda vez que a gente passa por uma situação de se expor, a gente fica tenso, concorda? Todos nós ficamos tensos. Pronto, imagine isso que você vai expor uma questão sua que é crítica e que todo mundo vai ver. Complicado, né? Então a escola para ele era muito complicado de encarar. Ele precisava acordar todo dia dizendo, vou encarar essa.
Eu consigo, eu posso. E era o que a gente fazia em casa. Você consegue, você pode. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai transformar a escola para que ela não seja um bicho de 7 cabeças. Tá? Então, a partir daí, ele teve uma situação que foi o primeiro contato com a escola, o primeiro contato de fato, que eu percebi que eu estava no lugar certo, que foi a primeira apresentação. Logo que ele entrou, assim, um mês depois tinha uma apresentação. Eu fiz, agora danou-se. Ele não vai ficar nessa apresentação nem a pau. E ele, simplesmente, a professora, identificou as habilidades dele. Ele é muito criativo, ele adora construir. Então, a gente sempre estimulou isso nele. E aí ele chegou um dia para o pai, para Roberto, e disse, meu pai, eu quero construir um carrinho de rolimã. Não sei de onde ele achou esse carrinho de rolimã, né? Porque hoje em dia uma criança, né, ter conhecimento de carrinho de rolimã. E aí Roberto viajou na maionese com ele e fez, vamos construir. Pronto. A professora ficou sabendo disso. E o que é que ele fez? Ela transformou a apresentação dele numa apresentação sobre o carrinho de rolimã. Ele acabou sendo o quê? O gênio da sala. Então ele saiu dessa apresentação se achando total. Os colegas diziam, ei, gêniozinho, e aí? Né? Tem até um personagem, né, de desenho, e aí ficaram comentando com ele e tal. Então, assim, a partir daí, ele conseguiu enfrentar. Eu posso, eu consigo, eu faço alguma coisa de boa, né? E aí ele realmente começou a adaptação. Ele começou a curtir a escola e nós paramos de pressioná-lo em relação à leitura. Isso foi fundamental. A partir do momento que a gente dizia, tem que treinar a leitura, tem que treinar a leitura, vamos lá, ler. Todo domingo era, Maria, vamos treinar a leitura, bora, senta aqui pra gente treinar a leitura. E ele naquela coisa. A partir do momento em que a gente parou de ter essa ação e nós passamos a ler para ele, ele passou a amar livro. Amar. Ele dizia, ele tinha roda da ciranda na escola, ele dizia, minha mãe, olha o livro que eu trouxe, leia para mim. E aí ele descobriu a leitura, através dos nossos olhos. Né? Então nós conseguimos passar para ele o que é o mundo da leitura. Óbvio que o treino da leitura, ele continua, ele precisa, né, ler, ele precisa desenvolver isso, mas parou de ser algo que ele precisa conquistar, que ele precisa correr atrás, que ele precisa fazer direito. E outra coisa, vocês viram aí que Érica falou, ele lê e não entende nada do que ele lê. Então, para que adianta ele ler? Ele vai pegar um livro ou um texto, ele vai ler pausadamente, silábico. Quando ele chegar no final, ele não faz ideia do que ele leu. Então, que prazer é esse nessa leitura? Não existe prazer. Né? E a partir do momento em que nós passamos a ler para ele, isso mudou. Ele começou a entender, a viajar nas histórias e a curtir aquele universo. Poxa, algo criativo que ele tanto gosta da criatividade. Né? E ele começou a realmente gostar disso. Então, a partir daí, nós pensamos, a gente precisa mudar, né? Como nós conseguimos mudar nosso filho, a gente precisa mudar a realidade de outras crianças. Né? A gente precisa levar isso para as outras pessoas, para a escola, para os educadores, para os pais. Né? A gente precisa fazer com que outras pessoas conheçam esse universo, outras pessoas estejam atentas a esse universo, aos sinais, a como podem ser identificados, ao como eu vou levar isso para uma família dentro da escola, tá? Para que realmente isso possa mudar, a gente possa mudar a realidade de outras crianças que são colocadas como desmotivadas, como meu filho foi, né? Como desleixado, Ave Maria, várias vezes foi colocado, desmotivado, desleixado, preguiçoso, tá? Então, desinteressado, ele tem interesse pelas coisas que ele entende, ou que ele gosta, né? Agora, aquilo que dói nele, aquilo que para ele é uma marca do tipo, você não consegue, ele vai gostar, ele vai se sentir estimulado? Ninguém vai. Então, foi aí que surgiu o Dislexia Bahia, tá? Com essa proposta. O que é o Dislexia Bahia? Né? Nós somos um grupo de apoio a pais e pessoas com dificuldade de aprendizagem, focado em trabalhar a superação, principalmente, mas não exclusivamente a dislexia. Tá? Então, nós falamos muito sobre dislexia, mas nós temos no grupo, né, pais com filhos com diversas questões, todas vinculadas à dificuldade de aprendizagem, né, os transtornos de aprendizagem. Mas não necessariamente a dislexia. A gente atua com a dislexia porque hoje
Existe uma pesquisa, não é nacional, mas a gente considera o mesmo percentual no Brasil, de 5% a 17% da população tem dislexia. Isso é um índice muito alto, né? Então, se você pensar que vamos tirar aí 10% de uma escola tem dislexia, é muita gente, né? Então, e aí você tem as questões de dislexia, descalculia, disgrafia, né? Então, assim, esse universo é um universo amplo. Então, nós estamos aqui para isso, né? Nós trabalhamos com isso. Nossa atuação, nós temos, na associação, nós temos reuniões de pais e profissionais, então, só pais que podem fazer parte da nossa associação? Não, de forma alguma. Os profissionais também. Quer se associar, é só entrar em contato com a gente, tá? Entra no nosso grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, que a gente só fala sobre transtornos de aprendizagem, tá? É só pegar meu contato, eu estou com os cartões aqui, e aí me passa uma mensagem, gostaria de entrar no grupo, e a gente acolhe, identifica, porque a gente troca muita informação no grupo sobre os nossos eventos, sobre nossos encontros, nossas reuniões, e também sobre dislexia, claro, né? Palestras em escolas. Alguém me perguntou no intervalo, inclusive. Fazemos sim, tá? Fim de semana passado mesmo eu estava numa escola, foi muito interessante. Formação de professores, né? A gente vai, conversa um pouquinho. Eu percebo o seguinte, quando a gente começa a nossa apresentação, hoje a apresentação que eu estou fazendo aqui, ela é um pedacinho da apresentação que a gente faz nas escolas, mas não é a completa. O pessoal começa e olha assim para mim com risada, assim, o que será que ela vai falar aqui como mãe? E no meio, do meio, que começam a perguntar, e a gente para a apresentação inteira, acaba 1 hora mais do que era programado, e no final as pessoas dizem assim, poxa, foi muito legal, porque a gente tinha muitas dúvidas, porque na prática, como é que a gente faz? Na prática, vamos lá, a gente entende, a gente já entendeu a parte teórica e tudo, mas na prática, eu estou lá corrigindo a prova, vejo 500 mil erros de português, de gramática, frase junta, palavra junta, eu faço o quê? Como é que eu chego para os pais e digo, olha, eu acho que existe alguma coisa que você deve investigar, né? Nessa escola, a diretora chegou para mim durante a apresentação e falou assim, Priscila, nós temos um problema, que é o seguinte, se a gente não chama os pais, a gente não consegue tratar. A gente não consegue dar oportunidade para tratar essa criança. Se a gente chama, eles tiram da escola. Simplesmente tiram da escola, porque o problema está com a escola, não está com o meu filho. Eu disse a ela, essa é a questão. Então, assim, nós precisamos trabalhar a conscientização de todos, não só dos educadores, também dos pais, né, de pessoas, não só pessoas que saibam o que é a dislexia, saibam quais são os sinais, quais são as possibilidades. Porque, gente, eu posso não ter nada a ver hoje, amanhã eu posso ter. Né? Amanhã eu posso ter um sobrinho, eu posso ter um filho, eu posso ter um neto que tem algum transtorno de aprendizagem. E nosso papel aí é justamente, né, ter essa consciência e conseguir fazer com que essa criança chegue em algum lugar, tenha um desenvolvimento adequado. Então nós fazemos as palestras nas escolas, tá? Eventos e palestras como esse de hoje. Nós já temos um outro evento agendado no dia 5 de outubro, tá? Se vocês sigam a gente no Instagram, que a gente coloca sempre a divulgação. Vai ser divulgado a partir dessa semana, novas palestras, tá? Novos palestrantes, novo local também, certo? Então, sigam a gente porque vocês vão ter sempre acesso a essas informações. Uai! O negócio aqui soltou, né? Comunidade. A comunidade é o nosso grupo, tá? Do Dislexia Bahia no WhatsApp, e que a gente faz essa troca e também marcamos nossos encontros. Temos alguns encontros, não sempre, mas temos alguns encontros presenciais para a gente poder realmente conversar, trocar ideias. A gente leva as crianças também, é interessante porque as crianças participam, na maioria das vezes, podem se conhecer. Meu filho, da última vez, no penúltimo encontro, foi engraçado que a gente fez um cinema para eles, assim, e a gente fez o nosso encontro, eles ficaram no cinema. Aí, quando a gente acabou, que a gente chegou lá, ele fez assim, minha mãe, eu nunca pensei em estar numa sala com 100% de disléxicos. Para ele é, né, a exceção da sala dele. E ele estava numa sala que 100% era disléxico.
Então, trabalhos em redes sociais. Então, a gente coloca também no Instagram e no Facebook, divulgação, material de divulgação sempre. Quanto mais a gente puder passar, quanto mais a gente puder conscientizar, melhor. Às vezes chega a gente para mim e diz assim, eu descobri, eu tenho isso, adulto. Eu nunca consegui estudar, perdi não sei quantos anos, entendeu? Não consigo escrever um texto, tenho maior dificuldade para a leitura, não gosto de ler, porque não diz que tem dificuldade para leitura, diz que não gosta de ler, né? Então, assim, essas pessoas, elas estão aí, né? Elas são adultos também. Ações no poder público. Então, nós temos uma atuação também com políticas públicas, tá? Para que a gente possa desenvolver isso. Então, o que pode gerar com isso? Nós estamos trabalhando a nível nacional com a PL. Então, os grupos locais, como o nosso, como tem em São Paulo, como tem em Mato Grosso, a gente se reúne, né, que é um grupo mais amplo, para poder trabalhar em cima de políticas públicas, principalmente a nível federal. Então, nós temos uma PL, eu acho que eu até coloquei ali, a PL 7081, que ela está em tramitação há 8 anos, tá? Acabou de passar no início desse ano, saiu do Congresso, agora foi para o Senado, então vamos torcer que ela seja aprovada. O que é que essa lei permite? Ela permite que os educadores sejam capacitados para identificar os transtornos de aprendizagem. Isso é fantástico. Isso significa que a rede pública e a privada vai ter que capacitar os seus profissionais, né? Então, assim, a gente entende que isso é a base, né, gente? Isso é o principal. Então, assim, estamos lutando, fizemos campanha local, campanha em Brasília, para poder essa PL ser aprovada, tá? Ela é específica. Hoje a gente tem leis que nos apoiam, sim, mas são leis gerais, tá? São leis de inclusão de forma geral. Não é uma lei específica para transtornos de aprendizagem para dislexia. E essa lei, ela é específica para TDAH e dislexia, certo? Então, também fiquem ligados com essa lei, vamos, né, participar aí desse processo. Fomenta universidades, a mesma coisa das escolas, a gente também tem nas universidades, centros de pesquisa que a gente pode trabalhar e que a gente trabalha também com essa conscientização. E a gente tem um projeto de um núcleo, né, que a gente está aí a nível de projeto ainda, mas é meu sonho, né, nosso sonho, né, gente, da nossa associação, que é desenvolver um núcleo de multiprofissional. Como eu falei, a gente precisa trabalhar em cima da questão para onde eu vou, o que é que eu faço, né? Então, esse núcleo, a ideia é que os pais ou crianças que estejam sendo acompanhadas e que identifiquem que existe algum sinal ou alguns sinais, cheguem para a gente e passem por um núcleo com profissionais multidisciplinares, que a partir dali vai ser avaliada aquela criança. Aquela criança vai sair de lá sendo avaliada por todos os profissionais que vão falar entre eles, e não eu ficar atrás do profissional A, do profissional B, do profissional C, dizendo assim, você entendeu isso? Ó, o profissional A me disse isso, é isso mesmo? Ou o profissional A determinou isso aqui, você concorda? Aí ele acrescenta mais alguma coisa, aí eu vou para o C, entendeu? Então, assim, hoje a gente já tem uma associação, que é a ABD, que é uma associação nacional, Associação Brasileira de Dislexia, que eu acho até que é o próximo tópico aqui. Isso, os relacionamentos que nós temos com as outras entidades aí. E a ABD, ela faz o diagnóstico lá em São Paulo, multidisciplinar. Então, esse é um projeto que nós pensamos em atuar aqui, mas a gente quer atuar para a comunidade carente. Por quê? Porque tem muitos profissionais que trabalham já e que podem atender, né? A gente já viu aqui, ó, justamente, né? Então, a gente tem grandes profissionais hoje que atendem várias crianças. E a gente tem esse projeto da gente poder atender, levar isso para todas e qualquer criança. Qualquer criança que tenha um problema, uma questão vinculada ao transtorno de aprendizagem e que ela não fique marginalizada. Porque, com certeza, o que é que acontece com essas crianças? Elas param de estudar. Elas param de estudar. Esse menino não deu para estudo. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? Ele não deu para estudo. Oxe, deu para quê? Existe não dá para estudo, gente. Não existe isso. Existe o quê? Não identificou uma habilidade, não se desenvolveu isso. A criança teve ferramenta para superar aquela dificuldade dela? Não. Eu digo sempre o seguinte, eu não enxergo nada sem óculos. Vocês viram eu lendo aqui no começo? Eu não estava conseguindo enxergar quase nada, porque realmente eu não botei meu óculos. Então, a letra estava enorme, por isso que eu consegui, né, chamar cada um aqui direitinho. Mas
eu não leio realmente uma leitura normal, um livro normal, de uma fonte normal. Eu não leio sem óculos. É a mesma coisa. Então, se não existisse óculos, eu não podia aprender? Eu não podia desenvolver meu profissional? Eu não podia desenvolver minha carreira? Eu não podia desenvolver minhas habilidades? Porque eu não leio? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Então, nós temos relacionamento tanto com a ABD, que é a Associação Brasileira, com o Instituto. Esse material que vocês receberam aí é do Instituto ABCD. É um instituto que trabalha com essa questão dos transtornos de aprendizagem. Eles têm esse material aí que todos entendem. Muito interessante. Acessem o site deles. Tem vídeos, tem aulas. Tem muito material para ser baixado. Alguém me perguntou, é free também, tem vários cursos grátis lá. Inclusive, hoje eles lançaram no Instagram uma campanha para a conscientização de que eles têm muita capacitação gratuita no site deles. E temos também Mães do Brasil, que é outro grupo, aquele grupo nacional que eu falei, né? Todos se referem a nível nacional como Mães do Brasil, que é justamente as mães para apoio nas questões da dislexia. Então, o que é que nós acreditamos? Que com o apoio e intervenção apropriados, as crianças podem ter resultados positivos na escola e serem profissionais bem-sucedidos. Alguém sabia que Bill Gates era disléxico? Ah, então vocês vão conhecer alguns, que vocês tenham certeza que vocês não sabiam. Então, existe um elo entre o sucesso do empreendedor e a dislexia. É onde os disléxicos se destacam, talvez por possuírem uma grande habilidade em resolver problemas. Meu filho é de Ave Maria, bote uma coisa assim, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Ele vem com milhões de alternativas. Com certeza, metade eu não ia nem pensar. Então, você tem outros olhares, você tem outras questões. E isso é um diferencial. Isso é um diferencial muito bom, excelente. Não é à toa que ele soube, né, aproveitar esse diferencial dele aí, fantástico. Então, e nessa história toda nós temos alguns atores. Né? Quais são esses atores aí que têm papéis fundamentais nesse processo? Os pais, a escola e os educadores. E a criança fica ali no meio, né, entre esses três atores aí no seu dia a dia. Então, aqui vão algumas sugestões, né, para a escola. Eu sei que o público maior aqui são educadores, né, pela pesquisa que a gente fez. Eu agradeço vocês terem participado. Mas a gente também fala um pouquinho porque vocês atuam dentro de escola. Né? Então, vocês podem levar isso também para as escolas que vocês trabalham. Então, no caso da escola, tem várias dicas que a gente dá para as escolas nesse momento de atuação na escola. Por quê? Porque a escola deve seguir sempre, 110% das vezes, o que o profissional que está acompanhando a criança solicita. Mas se não tiver profissional? Se os pais nem perceberam nada ainda, a escola tem um papel fundamental. Porque também os pais podem chegar depois e dizer assim, poxa, a escola não me apontou nada. A escola, meu filho está aí, perdeu de ano já 2 vezes, ou não consegue, e a escola nunca me sinalizou nada, que poderia ter alguma coisa. Então a escola tem que estar muito atenta. E a escola vai estar atenta como? Através dos educadores, com certeza. Mas se o educador levar a questão para a escola e a escola não aceitar, temos um problema. Né? Hoje a gente tem a lei da inclusão, as escolas estão fazendo um movimento muito grande em relação à inclusão, mas a lei não é determinante. Né? A lei não diz assim, a escola tem que fazer isso, a escola tem que botar um ledor para a criança. Não, a lei diz todos têm direito a aprender, todos têm que ter acesso às ferramentas. Que ferramentas? Então a gente dá algumas dicas para a escola. Implementar adaptações, sempre com a orientação dos profissionais. Por que isso? Porque a escola também ela pode ser prejudicada. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, precisa ter pelo menos uma sinalização. E eu tenho certeza, gente, certeza absoluta, que se vocês sinalizarem para os pais, eles podem ter a rebeldia que for, tirar da escola, botar a culpa no professor, botar a culpa na escola, mas a luzinha vai ficar ali, ó. Em algum momento, pode ser 1 ano, 2 anos,
Pode até ser muito depois, vai ser super prejudicial para a criança, mas em algum momento ele vai chegar e ele vai ouvir aquela mensagem e vai dizer assim, poxa, meu filho está com uma característica parecida com aquela. Então, assim, é importante que a gente continue atuando dessa forma. Atividades práticas. Como a Érica falou, a gente tem muita atividade que pode ser desenvolvida, muita atividade prática que pode ser em conjunto com as atividades normais da escola. Quanto mais a escola puder incluir isso, melhor para todas as crianças, não só para aquelas que têm uma questão de transtorno, né, de aprendizagem. Qualquer criança vai aprender muito mais, vai ter um desenvolvimento melhor. A questão do ledor e do redator. Sempre com laudo, óbvio. Eu digo até que eu acho mais importante, até forma de falar, né? Mas mais importante é o relatório que acompanha o laudo do que o próprio laudo, né? O laudo é um CID que vai dizer assim, ele tem isso. Mas o relatório é importantíssimo, porque o profissional vai dizer assim, olha, especificamente para ele, para o perfil daquela criança, o que é que deve ser feito, né? Ele deve ter um conteúdo adaptado, ele deve ter o uso da calculadora, ele deve ter um ledor, ele deve ter alguém para que possa escrever para ele as provas, depende desse relatório. E a escola deve seguir este relatório. Eu digo também uma questão que é o seguinte, o que a gente deve fazer também tem que ter um limite. Por que esse limite? Nós temos também a situação da gente abrir mão demais, dar muita situação, flexibilizar demais para aquela criança e aquela criança se acomodar, né? Aquela criança, ela não buscar novos desafios, se acomodar e aí ela também vai ter um problema para o desenvolvimento dela. Então, nem 8, nem 80, tá? O tempo extra também é uma possibilidade nas provas, nas avaliações, nas tarefas. Então, teve muito pouco tempo na tarefa, fazer tarefa para casa, tudo, realmente a escola pode abrir mão disso. E qual é nosso balizador? Assim, eu digo que o balizador é o Enem, porque qualquer concurso hoje, qualquer formação baseada em uma seleção, é baseado no Enem. E o que o Enem hoje permite? O Enem permite, a depender do CID específico, não pode ser um CID genérico, ele vai permitir uma correção diferenciada da redação, uma correção diferenciada das questões dissertativas, ele vai permitir o ledor ou o redator e também o uso da calculadora, sempre com CIDs específicos para cada situação. Do ano passado para cá, eles estão muito mais criteriosos em relação às exigências para que eles possam disponibilizar essas questões. Mas isso é possível, sim, e é feito hoje. Permitir o uso de celular. Não pode usar o celular, não pode usar o celular, mas numa situação da questão como uma ferramenta para melhorar o desempenho daquela criança, no sentido de eu vou usar um óculos, porque eu não consigo ler sem o óculos, eu vou usar um celular. Meu filho hoje, a gente conseguiu desenvolver isso nele, então ele agenda, ele tira foto no celular. Qualquer tipo de sinalização, de aviso que tem na sala, é tudo através do celular. E nós identificamos um aplicativo que tem ali o Voice Dream, que lê para ele. Então isso abriu portas inúmeras para ele. Por quê? Antes ele tinha uma solução para casa, mas dentro da sala, ele recebia um exercício, recebia uma apostila com um texto gigantesco e várias questões para responder, seja história, geografia, português, enfim. Como é que ele ia fazer isso na sala? Então ele ficava 1 hora na primeira linha, lá sabendo que ele não ia fazer aquilo, que aquilo ia para casa, com certeza. Hoje, ele tira foto no celular, bota o fone de ouvido dele e esse aplicativo lê para ele o texto. Então ele vai e responde. Então isso facilitou muito o aprendizado dele. Ele hoje pode se virar muito mais sozinho. Esse aplicativo é disponível? É free, você pode baixar. Agora, se não me engano, só na Free, não? Não, custa R$16, em torno disso aí. Mas é só para baixar uma vez, né? E depois fica no celular. Agora só no Android, não é isso? No iPhone, só em iPhone. Mas assim, a gente já está pesquisando se a gente tem algo semelhante para Android, tá?
mas aí é uma dica. Alinhamentos periódicos com os profissionais, né? Isso sempre tem que acontecer na escola. Quem sabia? Mais um. Quando leio, só ouço o que estou a ler. Sou incapaz de me lembrar da imagem visual da palavra escrita. Imagine se ele lembrasse, imagine se ele conseguisse, né? Quanto ele fez sem conseguir. Por quê? Porque ele superou. Educador. Gente, pelo amor de Deus, atividades. Se você tem uma criança que você percebe na sala de aula que essa criança tem algum tipo de questão, que aquela criança não consegue entregar atividade no tempo, que aquela criança tem uma dificuldade, tudo que vocês explicarem para ela tem que ser por etapas. Não adianta vocês pegarem a atividade, entregar a todo mundo e chegar para aquela criança e falar assim, pronto, vem cá que eu vou te explicar a atividade. A atividade tem 10 itens. O primeiro você vai fazer isso, isso e isso. O segundo você vai fazer isso, isso e isso. O terceiro você vai fazer isso e ele só vai pegar o último. Só. Meu filho, às vezes eu digo assim, filho, vai escovar os dentes, não sei o que, trocar o pijama, arrumar o quarto, depois venha. Aí ele faz uma. Eu tenho certeza que ele não vai fazer, só vai fazer uma. Ou ele vai ouvir a última, ou a primeira que ele fixou mais, ou a que ele quer fazer, mas ele não vai fazer todas as atividades. Né? Por quê? Porque ele precisa, naquele momento, de uma atenção maior e ele precisa memorizar o que eu estou dizendo. O que é que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele fazer 5 coisas. Então, eu preciso falar a primeira, ele fez, eu vou falar a segunda, ele fez, eu vou falar a terceira, assim com a atividade também, por etapas. Eu pulei aqui. Não. Anotações e agenda. Então, permitir, aí também é uma dica, como eu tinha colocado da escola, facilita muito a questão da foto, né? Permitir que a criança possa utilizar a foto para levar informação. Não é, gente, não é falta de responsabilidade, não é desmotivação, não é nada disso. Ele simplesmente não consegue decorar o recado. Ele não consegue gravar. Ele não vai lembrar que a professora, ele chegou ontem para mim, foi engraçado que a gente estava fazendo uma atividade de língua portuguesa, aí ele falou assim, minha mãe, a professora disse que essa questão está errada, porque veio toda em negrito, e tinha no enunciado assim, classifica a palavra em destaque, só que a frase inteira veio em negrito, só era para ter vindo em destaque uma palavra. Qual era essa palavra? Aí ele disse, minha mãe, a professora disse que veio errada. Eu disse, sim, qual é a palavra? Faça a mínima ideia. Ou seja, ele não gravou qual era a palavra. Alguma palavra daquela era a palavra que era para estar em destaque. Transcrição do quadro não existe. Não existe. Então, lembrem disso. Tudo que for colocado no quadro, a transcrição olhou para o quadro, voltou, escreveu, voltou para o quadro, eu não faço ideia onde eu estou. Ele vai fazer isso 100 vezes. Então, enquanto todo mundo já está no final, na segunda, ele está na terceira palavra. Certo? Então, é um apoio também. Eu estou falando dessas questões porque hoje eu trabalho isso com meu filho, tá? Na escola, e isso foi uma luz. Porque chegava em casa e a gente não tinha metade das atividades para fazer. Leitura, não solicitar leitura oral, é a morte. Solicitar leitura oral, né? Se você chega numa sala de aula e coloca quem gostaria de ler em voz alta, é uma coisa. Agora, João, leia em voz alta, por favor. Maria, leia em voz alta, por favor. Gente, se vocês não tiverem a plena certeza que aquele aluno não tem nenhuma questão de transtorno de aprendizagem, não façam isso. Porque ele vai passar a aula inteira só preocupado com aquele momento. Eu estou lendo um livro que no final tem nas fontes, que ele fala exatamente isso. Ele já é um PhD, disléxico. E ele diz o seguinte, depois de minha experiência toda, esses anos todos, eu fui para um evento outro dia que no início, na entrada do evento, eu recebi uma frase e que cada um ia ler. Acabou o evento para mim. Eu passei o evento inteiro suando frio para a hora que eu ia ter que parar e ler aquela frase. Uma frase. Ele é PhD, escreveu um livro. Então, isso é um suplício, né? Para eles é um suplício. Então, evitar. Posicionar próximo ao professor, isso por conta da atenção, né? Normalmente tem o TDAH associado, então a gente precisa que o aluno fique mais próximo do professor. Meios audiovisuais.
como a Érica falou, toda associação com imagens é importantíssima, porque você associa a imagem, você consegue ter uma outra fixação por conta da imagem. E, gente, vídeos são maravilhosos. Agora, com legenda, só para quem não é disléxico. Então, ele às vezes chega em casa e faz assim, mãe, hoje teve vida, eu dormi. Simplesmente dormir, porque ele só vai ver o vídeo. Ele não vai entender nada, porque está em inglês e a legenda em português ele não vai acompanhar. Permitir diferentes modos de exibição de conteúdo. Então, aquela criança ela tem um problema para decorar. Você vai dar um texto desse tamanho para na próxima apresentação, que bonitinho, todos os colegas vão apresentar e tal, e aquela criança vai ser submetida a isso, ele vai ficar num sofrimento terrível durante esse processo inteiro e chegar na hora, ele vai falar metade do que ele ia decorar, porque ele não vai decorar e ainda com o nervosismo ele vai falar menos ainda. Mesmo que você diga, explique, meu filho, então explique na hora o que você quer. Gente, é demais, porque ele está sendo colocado numa exposição muito grande. Evidenciar o conhecimento. Então, na avaliação da prova, você tem uma prova que não é objetiva, tem que avaliar qual é o conhecimento, né? Ali o que está escrito por ele, está trazendo o conhecimento que ele tem, ótimo, valeu, ele estudou, ele está sabendo, ele aprendeu. Agora tem 500 erros de ortografia, se ele tem dislexia, se ele tem um transtorno, ele vai ter os 500 erros e isso ele não pode ser medido por isso. O conhecimento que ele tem não pode ser dado. O que é uma nota de uma prova? É o quanto o aluno conhece, concordam? Então, eu não posso ir abatendo valores por conta da questão da ortografia. Buscar identificar as habilidades. Isso eu já falei bastante, é o exemplo que eu dei da professora, que para mim foi fantástico, né? Buscar sempre habilidade. O que é que aquela criança faz bem? Vamos trabalhar isso. E sempre incentivar nos pequenos ganhos. Eu acho fofo e muito legal quando ele chega com a prova e tem um bilhetinho da prova dizendo assim, você foi ótimo, você se superou. Isso é um incentivo. A criança fica muito bem com isso, tá? Todos nós, né, gente? Não é só a criança que tem um transtorno. Uma vez ele chegou para mim e falou assim, mas minha mãe, a professora botou um bilhetinho, mas eu tirei uma nota péssima. E ela disse, você foi ótimo. Né? E eu disse a ele, não, meu filho, ela está te incentivando. Ela está dizendo para você, você pode mais. Então, da próxima vez, você vai estudar mais, você vai identificar o que você teve. Né? O que foi que você não entendeu, né? Às vezes, gente, é uma questão muito simples. Outro dia eu identifiquei que ele estava errando as provas porque dizia assim, a palavra que está em negrito, a palavra que está aqui em evidência. Ele não identificava que palavra era. Então, ele respondia porque ele entendia da frase toda. E está muito atento a bullying. Né? Então, a criança vai chegar numa determinada idade que tudo isso, todo esse comportamento dele vai se repercutir dentro da escola nos colegas. Né? Os colegas vão começar a achar que ele tem uma questão, a achar que ele é burro. Tá? Então, assim, eu acho importante, muito importante, conversar com a criança sobre o que ele tem. Quando nós descobrimos, né, tivemos o diagnóstico, nós resolvemos conversar com ele e dizer exatamente a questão da dislexia. E aí a gente escolheu um vídeo que é bem interessante, do People, do Dyslexia Club, também está nas fontes aqui, que ele fala o prazer que ele teve em descobrir, o ganho que ele tem em ser disléxico. E ele é muito engraçado, ele é muito interessante os vídeos dele. Então eu mostrei para Felipe, a gente riu demais durante o vídeo, e ele olhava para mim, olhava para o vídeo, olhava para mim, né? Olhava para o pai e dizia assim, sou todo eu aí. Então, ele se identificou realmente no vídeo e, enfim, não criou um bicho de 7 cabeças, você não tem um laudo, você é disléxico, Ave Maria, não existiu isso, né? Isso tem que ser tratado de uma forma muito tranquila e ele tem que saber que ele tem uma questão e que ele vai superar, ele vai trabalhar para superar, porque ele tem que querer superar, ele tem que correr atrás para superar. Muitas vezes ele está cansado, está chateado, ele diz assim, ele fica agoniado e eu digo assim, Felipe, você tem que querer, você tem que correr atrás. Walt Disney. Sempre tive que me esforçar o dobro no meu trabalho escolar, mais do que um aluno médio por ser disléxico.
Olha a criatividade que ele desenvolveu, né, que ele tinha, que ele, né, conseguiu atuar com ela, que ele conseguiu colocar isso tudo em prática, né, sendo disléxico. Quanto ele não superou para ele construir o que ele construiu na vida dele. Sugestões para os pais, vou passar rápido por causa do horário. Acompanhamento diário, sempre elogiar, óbvio, né? Meu filho chegou outro dia para mim e fez assim, minha mãe, por que você só corrige minha prova comigo do que eu errei? Eu disse, agora você vai sentar comigo todas as provas e a gente vai ler toda. Porque tá certo, eu não posso só dizer a ele o que ele errou. Eu tenho que dizer, meu filho, você acertou essa questão, que legal que você aprendeu isso, né? Então, realmente, e ontem ele até me cobrou isso, eu fiz isso com ele, peguei a prova inteira e repassei todinha com ele, o que ele errou e o que ele acertou também. Comunicação, né? Então, assim, tem que manter a comunicação com a escola. Os pais não podem ficar omissos com a escola, não pode achar que a escola vai fazer o papel, vou trabalhar em casa com a terapia, com a psicopedagogia e acabou. Não, tem que ter comunicação, tem que estar lá. Agora, no intervalo, quando vocês foram lanchar, eu recebi uma ligação da escola. Foi a escola me dizendo, mãe, é o seguinte, a prova, certo? Foi adiada, uma prova que ele teria na segunda-feira, foi adiada para o dia 4. Eu, tá, obrigado. Olha, lembrando só que essa prova, então, você vai ter que remarcar com a ledora. Porque ele faz prova com ledor. Ela, não, mãe, já fiz isso. Não se preocupe. A ledora já está sabendo e já passei para ela qual é a nova data. Isso é uma escola que está comprometida. Isso é uma escola que faz inclusão. Superproteção, cuidado, gente. Muito cuidado, né? A gente precisa ter cuidado para não deixar de desenvolver essas crianças. A superproteção também atrapalha. A criança precisa desse estímulo. Manter uma sistemática de estudo. É difícil para eles se organizarem, eles não se organizam de forma alguma, eles não conseguem entender um calendário de uma forma muito clara. Então você tem que sistematizar. Não adianta você chegar e falar assim, mas vamos lá, você não sabe que você tal hora tem que fazer isso? Hora? Que hora? Que horas são? É comum eu chegar e falar assim, filho, tem muito tempo que seu irmão saiu, ele faz 10 minutos, talvez meia hora? Não, eu acho que tem 1 hora. Então, não tem muita noção espacial, a questão de tempo, de organização. Isso não é desleixo, gente, não é. Meu filho, se você disser assim, não pode levar celular para a escola. Se eu disser a ele que pode levar o celular para a escola, ele não vai levar. Enquanto a professora disser, você pode trazer o celular para a escola. E eu estou te dizendo porque isso foi real. Não adianta eu dizer... Por que não adianta eu dizer? Quem determinou essa regra foi a escola. Então, se a escola não estiver dizendo que agora pode, para você pode, ele não vai levar. Então, ele obedece às regras, ele é super criterioso em relação a isso. Mas dá uma ideia de desleixo, de N outras coisas, de irresponsabilidade. Não é, é característica. Incentivar o hábito de ler. Mas como o hábito de ler? Sim, o hábito de ler, mas sem forçar. Sem treino de leitura, sem ter que trabalhar em cima daquela criança de uma forma muito forte. Você vai poder fazer o quê? Vamos dividir. Eu leio uma parte, você vai ler uma parte. Quando ele acabar de ler um pequeno trecho, pede para ele explicar o que foi que ele leu, aquele pequeno trecho. Vamos desenvolvendo isso aos pouquinhos, frases curtas, tá? Para que ele vá desenvolvendo essa interpretação do que ele leu. Porque é muito difícil para eles ler um texto inteiro e saber o que foi que aconteceu, porque essa leitura ela é silábica, ela é devagar, ela é sem pontuação. Então, vamos tornar a leitura um hábito interessante. E associar sempre imagens às questões, né? Todo aprendizado não pode ser convencional. Né? Eu costumo estudar com meu filho, a gente estuda lá em casa, tanto eu quanto o Roberto, a gente estuda diariamente com ele. E nesses estudos a gente eu invento arte. São alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, de artes mesmo, né? Então, jogos de memória com ilustração. Então tem que aprender o quê? O que é concreto, abstrato, derivado. Bom, bota a imagem, bota alguns exemplos e vamos brincar de jogos de memória, vamos brincar de outros tipos de jogos. E isso torna lúdico. E funciona, pelo menos comigo, funciona bem. Né? Toda vez que a gente precisa trabalhar a questão da memorização, a gente trabalha com associação. Resumos, sempre resumo e resumo associado também à imagem. Tá? Ele tem questões que ele acerta na prova muito mais pela imagem que ele entendeu, que ele gravou, do que o resumo que ele fez.
Todos os resumos a gente sempre coloca palavras-chave, palavras principais, né? Nunca muita informação, porque ele vai levar muito tempo lendo aquilo para fazer uma revisão, certo? A gente usa muito a questão do computador para evitar a escrita, né? E sempre associando a questão da imagem. Sugestão para os pais, a parceria com a escola, né? Parceria com a escola sempre. A escola não está ali para ser contra, a escola está ali para ajudar. Mas a gente precisa também fazer essa parceria com a escola. Não adianta a gente entregar o aluno para a escola e acabou. A gente precisa estar atento, estar lá, estar sempre acompanhando. Buscar profissionais nesse desenvolvimento. Então, a gente viu aqui hoje isso, né? A diferença que fez na nossa vida, os profissionais certos atuarem nos momentos certos, e até hoje ele faz o acompanhamento, e é fundamental esse acompanhamento. E também socializar a criança. Como eu falei, os colegas acabam descobrindo que ele é uma criança normal. Uma vez eu fiz um aniversário do meu filho, aí chamei os coleguinhas, e as meninas saíram assim, minha tia, eu sempre soube que Felipe era legal. Né? Sempre soube, menina mais esperta, né? Sempre. Mas, enfim, aí ele falou, outro dia o menino ficou falando assim, ele é legal mesmo. Claro que ele é legal, né? Não é porque ele faz uma prova separada, não é porque ele tem uma questão com a leitura, que ele não vai ser legal. Enfatizar o seu potencial, sempre, todos, aí é papel dos três, tá, gente? Educador, escola e pais. E fazer parte do Dislexia Bahia, né? Claro, os pais têm que vir para o Dislexia Bahia para poder realmente trocar ideias, trocar experiências. As ciências humanas não são ciências exatas. Cada um deve descobrir o que dá certo para o seu filho. Tudo que eu estou falando aqui foi o que deu certo para o meu filho. E algumas experiências que a gente troca no nosso grupo, tá? Mas cada caso é um caso. Eu digo sempre isso. Eu estudo com meus filhos. Tem muita gente que questiona. Mãe estudar com filho não é uma troca de papéis, não é... Depende. Eu consegui conquistar esse espaço. Então, naquele momento, ele me enxerga como educadora. É impressionante como muda o formato, tá? Eu consigo ter uma relação com ele, naquele momento do estudo, com o papel de educadora. E sem misturar. Mas foi uma conquista, não foi algo que foi da noite para o dia. E também pode funcionar comigo e pode não funcionar com o outro. Isso depende muito do caso. Não quero ser estúpida a vida inteira, diziam os meus professores. Gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém hoje em dia faz mais isso, né? Enquanto a minha mãe dizia, pode ser tudo o que quiseres. Eu sabia que não era estúpida e corria atrás do meu sonho. Ainda bem, né? Vale ressaltar, gente, a criança não deixa de aprender, ela aprende a partir de novas estratégias. A criança naturalmente não é desmotivada, preguiçosa ou desleixada. Isso não é natural da criança. Devemos sempre motivar as crianças em suas habilidades, porque assim a gente vai poder descobrir suas genialidades, tá? Então, mais um aqui, que Steve Jobs. A dislexia não é uma deficiência, é um presente. Sou capaz de ler o mundo visual mais rapidamente do que muitos dos meus amigos não disléxicos. Temos que aproveitar isso. Muito obrigada a vocês. Estou à disposição, tá? Aqui são minhas fontes. As fontes, quem quiser copiar, tá? Fique à vontade. E meus contatos também estão aqui, se alguém quiser pegar meu cartão depois para fazer parte do Dislexia Bahia, estou à disposição.